Eu vou estar lendo o versículo 5, e talvez na sua Bíblia, eu peguei o celular aqui, porque esse versículo ele falou dessa maneira muito forte ao meu coração, e diz assim, Salmo 63, versículo 5, diz: o Senhor dará à minha alma muito mais do que ela precisa, e eu o louvarei com as minhas palavras jubilosas. Na Bíblia está escrito assim: a minha alma se fartará como de tutano e de gordura, e a minha boca te louvará com alegres lábios. Senhor, nós já oramos a Ti, mas só uma coisa eu te peço, Pai, que o Senhor fale conosco como Tu queres, como Tu deseja. Fale o que o Senhor quer nos ensinar, não aquilo que nós queremos ouvir, mas Senhor nos ensina, não apenas ouvir, mas a colocar em prática tudo aquilo que o Senhor quer nos ensinar, e daremos a Ti a glória e a honra em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Podeis assentar? Irmãos, esse capítulo, o Salmo 63, fala do gozo da comunhão com Deus. É um salmo de Davi quando ele estava no deserto de Judá. Esse salmo, ele expressa Davi, segundo conteúdo histórico, fala que Davi provavelmente escreveu esse salmo lá em 2 Samuel, no capítulo 15, a partir do versículo 23. A Bíblia diz que Davi estava passando um momento muito difícil. Davi enfrentou muitas guerras, mas você enfrentar guerras e batalhas com pessoas desconhecidas é mais fácil. Só que a guerra que Davi agora estava enfrentando era com seu próprio filho, Absalão. A Bíblia diz que Absalão, ele deu um golpe no próprio pai, ele o traiu, ele queria tomar o lugar de Davi, reinar ali em Jerusalém. E Davi, com muita sabedoria de Deus, porque a Bíblia diz que Davi, ele era um homem segundo o coração de Deus. Deus, ele guerreava as guerras de Deus e também guerreava as suas guerras. E todas as vezes que Deus mandava Davi para a batalha, Deus ia com Davi. Davi sempre teve bom êxito em tudo que ele fazia, porque a Bíblia diz que ele era obediente. Ele não era perfeito. Davi teve muitos erros em sua vida, mas algo que Davi tinha com Deus era um coração quebrantado e contrito, um coração que se derramava diante do Senhor. Davi almejava tanto Deus, ele desejava muito o Senhor. E tudo que Davi falava com Deus era com sinceridade e temor. A Bíblia diz que Deus conhece o profundo escondido do nosso coração. Só que esse golpe que Absalão deu no pai, para ele foi muito difícil, porque não tinha como Davi guerrear contra o próprio filho. E Davi, com a sabedoria de Deus, porque ele sabia que se ele entrasse naquela guerra, ele venceria e destruiria seu filho. Então agora Davi, ele toma uma decisão. Talvez você esteja passando aí uma batalha. A Bíblia nos diz que nos últimos dias, sempre existiu, mas quanto mais se aproxima a volta de Cristo, haveria pais contra filho, filho contra pais, irmão contra irmão. E é difícil você lutar contra alguém do seu sangue. É difícil você batalhar contra alguém que é carne sua. Então Davi, naquele momento, ele vai enfrentar a maior decisão na sua vida. Ele decide fugir para Cedron e a caminho de um deserto. E havia homens leais com ele que decidem também ir com Davi. E quando você começa a ler ali 2 Samuel 15, você vai ver que a Bíblia diz que Davi sai descalço, com a cabeça coberta, com as vestes meias rasgadas, ou seja, em sentido de humilhação. Ele sai humilhado, ele sai cabisbaixo, ele sai como derrotado. E além de tudo isso, enfrentar a humilhação, a vergonha, o desprezo daqueles que ali estavam, porque as pessoas julgavam Davi. Aonde está Deus agora com Davi? Onde está Deus que guerreia as guerras de Davi? Mas Davi, naquele momento, ele se calou, ele decidiu recuar para que não houvesse derramamento
de sangue em Jerusalém. Há momento que nem toda recua nossa é sentido de covardia, é questão de sabedoria, é questão de discernimento espiritual. E às vezes é o momento que nós precisamos recuar, para depois lá na frente Deus poder agir e trabalhar da maneira que Ele quer trabalhar. E então aqui a Bíblia vai dizendo, e Davi ele foge, vai para um deserto, e o deserto de Judá, eu estava dando uma estudadinha, é um deserto talvez, muitos dizem, não há afirmação, o deserto da Judéia, provavelmente Jesus foi para ali. É um deserto que em 62 chegou a temperatura de 53 graus, eu fico imaginando, a gente com 30 está derretendo, imagina, 53 graus. Então é um deserto bem diferente. Existe deserto que você às vezes encontra oásis, águas, encontra algumas frutas, mas aquele deserto, a Bíblia diz que havia aridez total. Mas Davi, mesmo no deserto, e o tema que o Senhor Deus, como a alegria no meio da adversidade. Estarmos alegres quando tudo vai bem é maravilhoso, é muito bom. Quando todas as coisas estão bem, correndo ao nosso favor, é maravilhoso. Nós cantamos com alegria, celebramos com alegria, oramos com alegria, estamos na casa do Senhor com alegria. Tudo é motivo de adorar, de celebrar, exaltar. Mas quando vem a adversidade, nem sempre há cânticos de júbilo. E Davi aprendeu com Deus que era nos tempos das maiores adversidades, era o maior tempo que Deus entregava a Davi salmos de júbilos, palavras reveladas, palavras proféticas. E aqui Davi ele declara: ó Deus, tu és o meu Deus. Ele diz: Senhor, eu posso estar em pleno deserto, eu estou vivendo uma realidade. E quando eu quero que você depois, quando tiver um tempinho, medita lá em 2 Samuel 15, 23. Irmãos, foi tão difícil, porque o conselho que deram para Absalão foi: envergonha o teu pai. Ele pega as concubinas. Davi, quando fugiu, ele deixa as suas 10 concubinas cuidando do palácio. E ele foge. Então, a Doiniel fala assim: olha, sabe o que você faz? Coloca numa tenda bem de frente para Jerusalém, no terraço. Que todos que passarem em Jerusalém vejam a humilhação e a vergonha do teu pai. E deita com todas as concubinas dele. E você vai mostrar para o povo a humilhação de Davi. E ele fez isso. O inimigo ele usa, às vezes, os próprios filhos para tentar te intimidar ou envergonhar em situações adversas. Irmãos, nós estamos vivendo aí, eu estava vendo uma matéria, que a partir do dia 31, todos os satanistas, pessoas que professam as religiões, eles estão invocando, a partir de amanhã, a partir do dia 30, 31, haverá portais abertos. Eles falam que são portais abertos. E esse vídeo, eu não sei se eu mandei para a missionária Leda, mas depois eu vou mandar, é muito pesado. Mandei para a irmã Cecília. Irmãos, eles estão, faz já um tempo, se preparando. Ele falou: o Yeshua manda fazer orações, e ele fala desse jeito: o Yeshua não manda vocês fazerem orações à igreja? E nós já estamos há muito tempo fazendo. Nós estamos invocando as potestades satânicas. Irmãos, ontem, quem trabalha em escola, a irmã nem trabalha em escola, o clima foi tão pesado, foi terrível. Porque as crianças, elas estão sendo investidas, são doenças sobre a vida das crianças. Crianças, irmãos, pequenininhas. Um dia desse eu estou contando para você ver, o mundo espiritual existe. E às vezes para tirar a paciência do pai, tirar, tem hora que os pais perdem. Irmãos, criança, essa semana uma criança de 1 ano, ele tem 1 ano e 2 meses. Ele ia prendendo dedo na porta, eu tirando ele.
E eu tirava ele olhou para mim, aquele irmão, ele se jogou no chão. E ele começou a se debater. O outro sentado na cadeirinha começava a bater a cabeça na parede, do nada. O outro olhava e começava a gritar do nada, se jogando. E você falava, não pode, você não pode gritar, você não pode chamar atenção. E você percebia, na hora que eu comecei a olhar aquela situação, em espírito eu comecei a repreender. Então, irmãos, nós temos que ser igreja do Senhor, nós temos que se levantar. Porque existe um demônio do inferno, potestades espirituais, que se levanta contra os filhos, se levanta contra as crianças, contra adolescentes, contra os jovens, para tentar tirar a paz e a alegria dos pais, a comunhão, em causar intriga, confusão, briga, discórdia. É um mundo espiritual, existe. E algo que me chamou muita atenção, me despertou, eles dizendo, nós já estamos há muito tempo se preparando para isso. Eles fazem jejuns pesados e às vezes a gente não consegue. Eles estão invocando as madrugadas inteiras. A partir da meia-noite, eles passam meia-noite, a madrugada inteira invocando. E às vezes a gente não consegue. O Senhor desperta a mim, às vezes nos desperta. A gente desperta, olha assim, Senhor, abençoa-me, e vira para o outro lado. Porque o nosso campo é um campo espiritual. Olha o que a Absalão fez com o próprio pai. Ele recebe esse conselho. Ele sabia que não podia, não tem como você atingir, tocar em Davi. Porque a Bíblia diz que um certo dia Saul reuniu 3.000 homens excelentes para matar Davi. Mas ninguém conseguia colocar a mão em Davi, porque Deus escondia. Então, como não podia tocar fisicamente Davi, vamos tocar de maneira que envergonha Davi, que humilha Davi, que afronte Davi, que fira Davi, que toque naquilo que é mais precioso. Por isso que nós temos que estar vigilantes, porque o inimigo não pode tocar na tua vida pessoalmente. Então ele vai tocar em alguém da tua casa para tentar te ferir, machucar, para tentar tirar tua paz, alegria, destabilizar espiritualmente, materialmente, fisicamente, emocionalmente. E é isso que nós temos que pedir, percepção. Davi sabia, se ele estivesse ali, quando ele visse aquela situação, ele não iria aguentar. O homem que há nele, porque a Bíblia diz que nós temos que lidar com a nossa carne. Nós não nos conhecemos no momento de uma batalha. Então Deus deu estratégia. Davi pensou, eu vou fugir, eu vou recuar. Enquanto Davi se recuou e foi esconder no deserto, Davi ali se fortaleceu no Senhor. E ele começa a declarar, Deus, ele olha para o céu e ele começa a declarar, Deus, eu não posso contra o meu filho, mas eu vou em oração a Ti, porque eu sei que o Senhor é poderoso para guerrear minha guerra. E é nisso, a nossa batalha não é contra o sangue e a carne, é contra a principado e potestade que levanta e usa essas pessoas para tentar tirar a nossa paz, a nossa alegria, a nossa fé. E Davi declara, o Senhor é o meu Deus, não importa o que está acontecendo, eu continuarei crendo, Tu és o meu Deus, Tu és o Deus da minha casa, Tu és o Deus da minha família, Tu és o Deus da minha existência, Tu és o Deus soberano, Tu és o Deus que age por mim. E Davi, no deserto, ele clamava ao Senhor. Começa a confessar com a tua boca. Você que tem filhos, começa a declarar, Deus, os meus filhos são a herança do Senhor. Pai, a minha casa é tua, a minha família é tua, tudo te pertence, nada pertence ao inimigo, meu corpo é teu, Pai, tudo é teu, Senhor. Nós temos o poder profético em nossa boca. Davi declara, o Deus, Tu és o meu Deus, de madrugada te buscarei. Por que na madrugada? A madrugada está em silêncio. A nossa alma está mais tranquila, não está tão agitada. O dia deixa a gente corrido, cansado, sonolento, fadigado, tanta coisa, tanto nível de estresse. Davi encontrava lá no deserto às madrugadas. Ele tinha que estar alerta, vigilante, porque as pessoas perseguiam Davi.
Não havia lugar que Davi tentasse se esconder que não ia ao alcance dele. Deus escondia. Eu fico achando tão maravilhoso. Que Deus tremendo é esse? Aleluia, que consegue ocultar Davi e o seu exército. Aleluia, você passar na frente deles, eles não te enxergam. Diaconisa Cecília já viveu essa experiência um tempo desse atrás. É verdade isso. Deus nos esconde, nos oculta. E era nas madrugadas que Davi falava com Deus. Era nas madrugadas que Davi falava: Pai, me fortalece. Davi olhava, talvez, não está escrito aqui, mas eu imagino, era um ar livre. Aleluia. O céu estrelado, ele olhava para a estrela, olhava para os céus e recebia a inspiração de Deus, recebia a revelação de Deus, recebia a direção de Deus, o consolo, o conforto. Aleluia. Não é muito falar. Como nós devemos falar com Deus com o coração quebrantado e sincero, conversar com o Pai que nos ouve. E aqui diz: a minha alma tem sede de ti, e a minha carne te deseja muito em uma terra seca e cansada, onde não há água. E eu fiquei imaginando, mas Davi precisava de comida. Quando ele fugiu, não deu tempo. Quando você planeja uma viagem, você vai tudo preparado. Mas quando você foge, você sai desprevenido. Davi poderia estar pedindo ali: Senhor, eu preciso de pão, eu preciso de comida, eu preciso de água, eu preciso de provisão. Não, ele fala: Senhor, a minha alma está com sede. Deus, a minha alma está com fome. Ele não pede, você vê que ele não está pedindo bens materiais. Ele não está pedindo nenhum tipo de alimento. No deserto não tinha, mas ele não estava pedindo. Sabe por que Davi? Algo que Davi muito se preocupava era com a sua alma. A palavra de Deus diz: a nossa alma, assim como imaginou a sua alma, assim é. Em Provérbios diz: se a nossa alma for atingida, todo o nosso corpo será. Quando a nossa alma, nossas emoções, os nossos sentimentos são atingidos, a nossa fé vai se enfraquecendo, as nossas forças vão minando. Nós não temos mais vontade, prazer, alegria, nem de buscar mais ao Senhor. Tudo aquilo vai acabando, vai perecendo. Davi deu um exemplo. Quando você está com sede de água, não adianta você tomar um refrigerante, não vai matar a tua sede. Quando você está com fome, não adianta você chupar uma bala, que não vai matar a fome. É a nossa alma que precisa estar preenchida. E Davi se preocupava com a alma dele. Como está a tua alma nessa noite? Como está a minha alma nessa noite? O que as adversidades têm feito com a tua alma? Como está a tua alma? Ela está saciada ou ela está enfraquecida? Com fome, com sede? A palavra de Deus diz que a palavra de Deus, ela é o nosso pão. Ela é a nossa água. E Davi buscava em Deus essa inspiração, fortalecer ao Senhor, como diz aqui, para ver a tua fortaleza e a tua glória, como vi no santuário. Davi, ele não tinha medo de perder o reino. Davi tinha medo de perder a presença de Deus. Davi não tinha medo de perder a posição. Ele não estava lutando. Quando Deus ungiu Davi em 1 Samuel 17, se eu não me engano, acho que demorou 10 anos para Davi assumir totalmente o reino. Ele foi ungido, mas ele viveu perseguido a vida inteira por Saul. Saul tinha medo de perder o reinado, porque ele tinha perdido já a presença de Deus há muito tempo. Mas Davi sabia o que era mais importante. Não era um título, não era uma coroa sobre a cabeça, mas era a presença de Deus na sua vida. Ainda que podemos perder tudo, mas nunca podemos perder a presença do Senhor na nossa vida. E sabe o que Davi estava mais, o que doía mais em Davi? Não era o fato de ele ter que sair do seu reinado, do seu conforto, onde havia suas mulheres, seus servos servindo, não. É porque lá
no reinado dele, na casa dele, havia também um templo onde tinha a arca do Senhor. Ele falava: eu queria estar lá no santuário, buscando a fortaleza do Senhor. Esse momento aqui é muito importante. Nós oramos em casa, nós meditamos em casa, mas é na igreja que nós somos fortalecidos, é na igreja que nós somos renovados, é na igreja que nós recebemos a plenitude, a revelação, a palavra, o louvor. É onde você, em comunhão, agora. Davi falava assim: o que fazia falta, o que Davi pensava, o que doía nele, era não poder estar lá no santuário, porque a arca representava a presença de Deus. Então, quando ele ia no santuário, ele recebia, ele sabia que tudo aquilo que ele precisava, ele iria receber no santuário. A revelação, a direção, a orientação, é no santuário, é na casa do Senhor que você recebe. E é na casa do Senhor que nós precisamos estar ali buscando. E era isso, Davi, só de pensar que tem que viver fugindo e não poderia estar junto da arca, próximo da arca, não poderiam tocar, mas só de ver, ele sabia, aquilo doía no coração de Davi. E se eu e você não tivermos cuidado, vai chegar um momento que a gente não tem vontade de vir para a igreja. Um dia desse, às vezes eu estou me cobrando, eu falei: meu Deus, teve uma vez que o Senhor falou muito forte no meu coração. Eu falei: ai, Senhor, está chovendo hoje, eu não vou para a igreja. Eu falei: Senhor, eu vou orar em casa. A pessoa ia estar eu mesma, ou eu e você, sim, eu ligo para ela. E é sério, eu fiquei: Senhor, eu também vou colocar um pijama. O Senhor falou assim: amanhã você vai trabalhar se estiver chovendo. Eu falei: meu Deus, mas amanhã eu vou ter que trabalhar. Chuva, sem chuva, se eu não for, eu vou perder o dia. E a minha casa. Então, muitas das vezes, a gente somos prudentes. Temos que ser. A Bíblia diz que nós temos que ser bom exemplo no nosso trabalho. Né? Você tem que ser, não pode faltar. Mas por que a gente coloca a igreja em segundo plano? Eu estou falando eu. A modo de dizer nós. Temos que estar, irmãos, cautelosos com isso. Se alguém nos chama: olha, você pode vir na minha casa, vem almoçar comigo, vem aqui conversar comigo, você pode vir me fazer, às vezes a gente não quer, mas a gente se esforça para ir, é para ir trabalhar, é para ir a algum lugar, mas quando é para a igreja, o Senhor está chovendo, eu falei: Senhor, para essa chuva hoje, pelo amor de Deus, para a gente ir para a igreja hoje, mas nós não somos de açúcar. Eu falei: meu Deus, eu preciso me policiar. E Davi queria, irmãos, ele não estava pensando no reinado dele, na casa dele, só queria estar dentro do Senhor. Nós precisamos aprender com Davi: Senhor, me dá esse amor de ir para a tua casa, não importa qual seja o motivo, chorando ou gemendo, feliz, alegre, na escassez, na bonança, com chuva, com sol, com frio. E Davi não media esforço para estar na presença de Deus. Versículo 3: porque a tua benignidade é melhor do que a vida, e meus lábios te louvarão. Ele diz: Senhor, não existe nada mais precioso do que a tua presença, do que a própria vida. Deus precisa estar em primeiro lugar em nossas vidas. Versículo 5 diz assim: a minha alma, o Senhor dará à minha alma muito mais do que ela precisa, e eu louvarei com as minhas palavras jubilosas. Aqui está dizendo gordura e o Senhor, né? A minha alma se fartará como tutano de gordura. Ou seja, o Senhor dará a mim muito mais do que eu preciso. E às vezes a gente fica: Senhor, eu quero. Senhor, eu preciso disso. Senhor, eu quero isso. Fulano quer isso. E Deus está dizendo: eu darei a você muito mais, além do que a tua alma precisa. Deus sabe o que cada um de nós precisa. E Ele nos dará aquilo que for necessário. Somente.
Quantas vezes a gente fala, Senhor, se eu me der isso aqui, olha, Deus vai sim superar minhas expectativas. Vai suprir todas as minhas necessidades. E o povo de Israel que aprendeu com Deus, o maná vinha apenas todos os dias. Aleluia. E tinha aqueles que eram mais espertinhos, eles escolhiam mais para no outro dia precisar, e a Bíblia diz que aquilo criava bicho. E aqui diz que o Senhor fartará minha alma, ou seja, Ele sabe o que eu e você precisamos. Ele sabe o que é necessário para a nossa vida. E Ele nos dará muito mais além. Muito mais do que ela precisa. Eu louvarei com as minhas palavras jubilosas. O que é jubilar? É um estado imenso de alegria, de contentamento. Estar contente com as pequenas coisas. Estar contente com cada feito do Senhor. Estar contente com cada detalhe que o Senhor faz diário na nossa vida. Não seria maravilhoso se num piscar de olhos o Senhor resolvesse todos os nossos problemas, satisfazesse todos os nossos desejos e vontade, suprisse-nos de tal maneira que nunca mais nós precisássemos pedir alguma coisa. Mas Ele não faz assim. Ele nos dará aquilo que é necessário. Porque o que Deus espera de nós é dependência total dEle. Depender dEle em todas as áreas da nossa vida. E saber, como Davi declara aqui, no versículo 6, quando me lembrar de Ti na minha cama e meditar em Ti nas vigílias da noite, porque Tu tens sido o meu auxílio, então à sombra das Tuas asas me regozijarei. Davi estava dizendo, Senhor, eu vou celebrar e adorar o Senhor. Davi se sentia escondido debaixo das asas, ou seja, da proteção do Senhor. A nossa vida está escondida em Deus. A nossa casa, a nossa família também. Nós temos que acreditar e confiar que a nossa casa e família está escondida no Senhor. E algo que Davi ele tinha certeza, que o amor de Deus e a fidelidade dele estava sempre com ele. Glória. Aqui mesmo nesse salmo, deixa eu ver se eu acho o versículo. Aleluia, pois fiel, Senhor. Aleluia, Jesus. Santo, santo tu és, meu. Versículo 8, eu vou ler no celular, na versão viva, diz assim, versículo 3, meus lábios o exaltam, porque sentiu seu amor fiel e constante, vale mais do que a própria vida. Sabe o que Davi estava dizendo? Eu sei, Senhor, que Tu me amas, independentemente do que eu estou vivendo, e que a Tua fidelidade está acima de tudo, independente do que eu estou vivendo. E algo que o inimigo tenta nos mostrar: se Deus te ama, por que você está passando por isso? Se Deus é fiel, por que Ele então não cumpriu a promessa na sua vida? Deus, é verdade, Senhor, misericórdia. E Davi declarava isso: eu sei, Senhor, que Teu amor e a Tua fidelidade é maior do que tudo que eu estou vivendo. E é essa confissão que ele declarava diariamente ao Senhor. E é essa confissão que tem que estar nos meus lábios e nos teus lábios. Exaltar. Davi começava a louvar a Deus e dizer: Senhor, eu sei que Tu me amas. Davi se sentia amado. Davi se sentia protegido. Davi sentia-se cuidado. Davi se sentia que Deus era fiel e a promessa iria se cumprir. Aí ele declara: certamente o louvarei durante toda a minha vida, e levantarei as minhas mãos e eu orarei ao Senhor, confiando em seu poder. Ele não parou de orar no deserto, mas ele disse: Senhor, eu vou orar aqui mesmo. Eu vou orar aqui mesmo nessa situação. Eu vou louvar ao Senhor, eu vou celebrar ao Senhor, e eu vou confiar no seu poder. Acordado de noite, fico pensando, versículo 6.
acordado de noite, eu fico pensando no Senhor. E atravessa a madrugada, lembrando da sua bondade. Lembra do que o Senhor já fez. Lamentações de Jeremias 3 diz, né? Quero trazer memória tudo aquilo que me traz esperança. Lembra das maravilhas, das grandezas, dos milagres. Lembra do que Deus já fez, daquilo que o Senhor realizou na sua vida. Nós conseguimos lembrar o que foi feito por nós hoje. Mas às vezes esquecemos o que o Senhor fez ontem. Então ele estava dizendo, Senhor, Davi ficava acordado, não pensando, olha, meu filho me traiu, olha, tomaram o meu reino, olha, estão conspirando contra mim, olha, que estão fazendo contra mim, olha, roubaram minhas mulheres, fizeram isso. Não, Davi não estava pensando nisso, ele lembrava o que Deus estava dizendo, acordado de noite, fico pensando no Senhor. Ele não pensava nos problemas. Ele pensava no Senhor. Aleluia! E às vezes a gente fica a noite toda, vira de um lado, meu Deus, isso, Senhor, meu Deus, meu Pai, a ansiedade, o medo, as preocupações, nos tira o sono, tantas coisas. Davi ficava acordado, não porque pediu o sono, ele ficava acordado pensando em Deus, na grandeza de Deus, nas maravilhas de Deus, nos livramentos de Deus. O Senhor me ajuda constantemente, e à sombra das suas asas eu canto de alegria. A minha vida depende totalmente do Senhor, porque a sua mão direita me sustenta. Davi sabia que quem sustentava ele era Deus. Quem te sustenta é Deus. Você não vai cair. Você não vai cair. Porque existe uma mão poderosa que vai te sustentar. Lembra de Pedro? Quando começou a afundar, o Senhor pega pela mão, levanta e traz de volta para o barco. Você não vai cair quando você pensar em cair. A mão forte e poderosa do Senhor estará lá, te ajudando, te levantando e te sustentando. Aí versículo 8 diz, aí Davi no versículo 9, por outro lado, aqueles que procuram me destruir serão levados para o fundo do reino dos mortos, morrerão de modo violento, não serão enterrados, servirão de comida para os cachorros selvagens, mas o rei se alegrará em Deus, todos que confiam no Senhor louvarão, porque ele tampará a boca dos mentirosos. Sabe o que Davi estava dizendo aqui? Senhor, aqueles que estão se levantando contra mim são teus, Senhor. Está em tuas mãos. Eu entrego tudo a ti. E Deus, eu sei que o Senhor fechará a boca dos mentirosos. Irmãos, Deus, nós não precisamos. Hoje de manhã eu estava ministrando no Dupré, falava sobre isso. Existem pessoas que elas vão olhar para nós e elas já têm as suas conclusões tiradas. Até dei um exemplo lá, a parede azul e branca. Eu falei, tem pessoas que vão, você vai porque nem aqui, é branco e verde. Tem pessoas que você vai falar, essa parede é branca e um verde. E eles vão dizer, é branca sim, mas esse verde não é verde. E pronto, acabou. Porque já tem as suas opiniões formadas. Tem pessoas que elas vão te julgar. Elas vão se levantar. Elas vão dizer mentiras. Mas o que importa é quem é você diante de Deus. O que importa é o que Deus vê em você. E era isso que Davi estava sendo acusado de quê? Olha a covardia de Davi. Davi era covarde. Davi, cadê Deus? É mentira tudo que Davi fazia. Mas Davi não estava preocupado com isso, porque Davi sabia quem ele era diante de Deus. E isso basta. Então, se existem pessoas que estão caluniando, estão mentindo, levantando mentira, difamação, calúnia, podemos passar por isso? Davi passou. Quem somos nós? Jesus, irmãos. Irmãos, olha, Davi era ser humano como nós, mas Jesus era perfeito. As pessoas chamavam ele de comilão, beberrão, endemoniado. Mas Jesus sabia quem ele era. Aleluia! E nós precisamos saber quem nós somos. Em Jesus. Aleluia! Se você tiver essa convicção dentro de você, aleluia, quem é em Jesus, as opiniões e as falações de outras pessoas não importam.
Porque quem nos justifica é o Senhor. Aleluia. Qual a palavra de Deus para o meu e para o teu coração? Aleluia. Dependa do Senhor. Faça do Senhor o teu porto seguro. Entregue-se ao Senhor de todo o teu coração. E as demais coisas Ele vai cuidar. Ele vai fazer. Na hora certa, Ele te dará tudo aquilo que você necessita. Amém? Aplauda o Senhor e agradeça a oportunidade.